Bom dia! Ai, meu cabelo. A gente foi no cabeleireiro fazer progressivo na raiz e hoje é o segundo dia, então meu cabelo tá igual Chitãozinho Chororó. Nem reparem, hein? Bom, gente, essa é a última live dessa semana. E outro dia eu ouvi, eu acho que foi ou o Érico Rocha ou o Conrado Adolfo, acho que foi o Conrado, falando, né, da importância de usar aquilo que a gente tem disponível, né? Por exemplo, eles fazem lives diariamente, né? Até porque precisam gerar conteúdo. Querendo ou não, é uma mídia gratuita, quer dizer, a gente paga a internet, mas por enquanto a gente não paga o Instagram, não paga o Facebook, né? Só se for impulsionar, né? No caso. Mas, por exemplo, a live, ela tá gratuita. Você só tem que explorar mais esses recursos para começar a fazer o seu público, né? O que não deixa de ser uma ação de marketing, né? E essa live, então eu decidi fazer essa semana toda até para dar uma estreada no canal do Marketing Hunt Oficial, né? O nome da minha empresa é Borelli Academy e o Marketing Hunt, ele é uma solução da empresa. Só que ele tá ganhando o corpo próprio dele a partir de 2021. Então já comecei em 2020 fazer os primeiros ajustes, né, do canal para que ele comece a ganhar corpo. Então essa semana eu tô realizando live desde segunda-feira aqui no canal do Marketing Hunt. Vou voltar a fazer outras, né, até porque a gente tem que criar uma frequência independente do público. E eu falei numa dessas lives dessa semana sobre o comportamento empreendedor, né? Quando a gente começa a praticar as nossas ações, independente da aprovação do outro, ou seja, eu preciso fazer o que precisa ser feito dentro do meu negócio para eu criar esse movimento, até que eu crie esse universo, né? Leva um tempo até as pessoas entenderem, se conectarem e se conectarem inclusive com o seu propósito. Só que se você não se der a oportunidade de fazer, né, de criar esse movimento, pode ser que você nunca atraia ninguém, né, atrair as pessoas para a sua proposta. E a live de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Qual o motivo? Por que nós temos empresas? Deixa eu só ver se eu consigo aqui por esse comentário. Não, porque no começo da live tem a opção de colocar o título. Eu não coloquei. Deixa eu só ver. Desativar desativar comentários, desativar perguntas. Não. Então aqui eu acho que tem que ser no começo mesmo, antes de fazer, porque daí você define e já entra com a temática. Então, qual que é a temática de hoje? A temática de hoje é o motivo pelo qual nós temos negócio, né? E só tem um motivo para se ter negócio, um único motivo, o outro. Por quê? Cada pessoa, cada profissional, né, que tem uma habilidade, que tem uma expertise, por exemplo, o pintor ele pinta, né? O escritor ele escreve, o músico ele cria música, né? Então, cada profissional, independente da área, né, ele tem uma expertise, ou seja, ele tem uma habilidade com alguma coisa. Tanto no executar, né, porque a gente fala, por exemplo, de um músico, mas ele executa aquilo. Aí existe o maestro, que já está acima ali do músico, mas para fazer uma regência. Olá, Onda Marketing, bom dia. Então, cada profissional tem uma habilidade. Porém, tornar essa habilidade comercialmente viável é onde a gente muda aí de nível, né? Então, por que se abre uma empresa? Porque do outro lado existe alguém que vai adquirir, né, essa solução. Do outro lado existe alguém que tem necessidade. Então, empresas só existem para suprir necessidades humanas, né? Em pequeno porte ou grande porte. Eu trabalhei em empresas multinacionais, por exemplo, uma empresa multinacional que eu trabalhei era uma montadora. Então ela fornecia peças para uma outra empresa que era montadora em si.
Só que a montadora faz o quê? Ela monta veículos e o veículo ele supre uma necessidade humana, que é de transporte, de logística. Então, independente daquilo que você executa, de qualquer maneira sempre vai cair aonde? Na necessidade humana. E é por isso que a gente deve entender muito sobre as necessidades humanas. Então, o que eu indicaria para quem é empreendedor, assim como eu estou fazendo já há um tempo, é estudando a pirâmide de Maslow. Por que a pirâmide de Maslow? Porque Maslow tinha, dentro das suas teorias, a hierarquia das necessidades. Então, a partir do momento que a gente entende a hierarquia das necessidades humanas, a gente consegue entender um pouco mais das dores e dos desejos de cada categoria. E aí a gente consegue entender mais o mercado. Isso para o marketing é muito rico. Vou dar um exemplo, tá? Então a gente consegue ver o mercado como um todo com base nas pirâmides de Maslow. Por exemplo, você que é humano, você come, você precisa beber água, você precisa dormir. Se a gente pegar essas 3 necessidades físicas básicas, a gente já consegue ver um mercado muito grande. Por exemplo, mercado que produz alimento, né? Seja agricultura, seja um supermercado, seja quem faz lanches. Tudo que você fizer para suprir a necessidade e a demanda de comer, vai ter demanda, porque todo mundo precisa comer. Só que não é porque você vende algo de comer que todo mundo vai comprar de você. Isso é um outro momento. É sempre importante entender aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, ele supre uma necessidade humana. No caso, quem trabalha com alimentação, as pessoas comem, né? Agora, conectar essas pessoas ao seu trabalho, aí é o trabalho do marketing, né? Agora vamos subir. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola vende em qual necessidade? Porque a gente precisa beber água. A Coca-Cola não é água. Ela não vende essa necessidade de beber, apesar dela ser líquido. Ela vende numa outra necessidade, que é a necessidade social. Porque se vocês observarem os comerciais da Coca-Cola, é sempre voltado ao quê? Ao convívio social. Então, tanto que o slogan dela muitas vezes é abra a felicidade, né? Porque ela vende no nível emocional. No Brasil, principalmente, eu não sei como é no resto do mundo, mas era muito comum ter Coca-Cola aos domingos, né? Teve épocas em que o acesso à bebida ela sempre foi um pouco mais restrita, até porque tem diversas opções no mercado. Então era muito comum ter Coca-Cola de domingo. E domingo é dia do quê? Almoço em família, né? E é exatamente isso que a Coca-Cola vende, pelo menos até no nível no Brasil, que são comerciais voltados a esses encontros familiares, por assim dizer, né? Então é onde ela vende, é um apelo emocional. Então ela não vende pela necessidade de beber, mas ela vende numa necessidade social. Quais são as necessidades? Eu vou só listar aqui para ficar mais fácil. Na teoria de Maslow são 5, porém eu incluí mais uma. Então, pelos meus estudos com a teoria de Maslow, eu incluí mais uma necessidade. Mas eu vou falar dele e depois eu falo qual eu incluí. É a necessidade básica, que é fisiológica, que é comer, beber, dormir, se reproduzir. Reprodução realmente da espécie, não por satisfação sexual. Em segundo nível, a necessidade de segurança, ou seja, a gente busca estar seguro. Aqui tem desde segurança financeira, segurança física, segurança mental, né? Num terceiro nível seria a necessidade social, porque nós somos mamíferos, então nós somos seres sociais. E depois a de realização e a autorrealização. E aí eu incluí como base, até antes da necessidade básica, dentro de um processo que eu tenho voltado ao autoconhecimento, eu incluí a necessidade espiritual como base. Por quê? Porque é o mercado da espiritualidade, ou seja, eu busco me conectar com o macro, é a base da existência humana. Então, antes da gente resolver até questões físicas, a gente precisa estar reconectado com a gente. Primeiro,
em nível pessoal, que é o autoconhecimento. Segundo, aí a forma como a pessoa vai se religar, seja com Deus ou com o que ela acredita, é importante. Porque quando a pessoa não está conectada com ela e com o macro, ela tem um mercado negativo. Por exemplo, bebidas alcoólicas no sentido de exageros, tá? Não por satisfação. E o mercado das drogas. Então, o mercado negativo também existe na base. Se você não vai pro positivo, você está no negativo. Então, por exemplo, se eu não busco a saúde, eu estou automaticamente buscando a doença. Se eu não busco me alimentar corretamente, eu vou estar do outro lado, que é desnutrido. Então, toda necessidade tem o mercado positivo e o mercado negativo. E ambos vendem, tá? Porque não é o que você vende em si, mas o que cada pessoa está buscando. Então, primeiro ponto, é importantíssimo a gente reconhecer o que você vende, o que você vende. Então, vou dar um exemplo aqui da Borelli Academy, por exemplo. O que nós vendemos? Oi, Ana. Uai, você não estava no médico? Conseguiu vir? Obrigada. Acho que você tinha um exame, né? Exame é necessidade de saúde, né? Necessidade de segurança. Então, o que a Borelli Academy vende? A gente vende num sexto nível, que é o nível de realização, tá? Na verdade, é o quinto nível pela pirâmide de Maslow. Qual é a necessidade de realização? Quando você come, bebe, dorme, tem o seu convívio social, quando você tem segurança, o que resta fazer no mundo para um ser humano? Ser. E ser significa ter atitude perante o mundo. E para isso é necessário fazer o quê? Bom dia, Camila. É necessário criar projetos. Então, quando a gente vai para o mundo, quando a gente cria projetos, a gente está sendo realizador. E aí a gente está usando uma área do cérebro que chama neocórtex frontal. Então, essa ida ao mercado, ela cria aquela ela satisfaz aquela necessidade de, olha, eu estou no mundo, olha, eu estou em movimento, né? Por isso que ter negócio entra nessa necessidade humana, que é realizar. No caso da Borelli Academy, o que a gente vende potencializa aqueles que estão realizando, ou seja, qual necessidade humana a gente supre? A necessidade de realização. Porque se você não tiver informação para concluir seus projetos e seus sonhos, o sonho vira pesadelo, né? E o projeto ele pode vir a sofrer uma queda, uma ruptura, porque você não teve condições de sustentá-lo. Então, muitas vezes o empreendedor ele tenta manter um negócio aqui, só que a vida dele pode estar desestruturada, ou seja, é como se a pirâmide de Maslow dele não tivesse estrutura. É muito comum, tá? Muito comum isso acontecer. Tanto que quando a pessoa vai começar um processo do Compass, principalmente, que é uma consultoria voltada à gestão pessoal, a primeira ferramenta que eu aplico é o diagnóstico da pirâmide de Maslow, tá? Para a pessoa poder ter uma ideia, olha, você está indo para cá, mas vamos dar uma olhada em toda a sua base? Porque, gente, não quer dizer que você vai resolver de cara, mas quando a gente identifica a lacuna, você sabe onde seu carro está apertando. E aí você fica mais consciente de que, olha, quanto mais você sobe, mais estruturado deve ser a base para te dar sustentação. Senão você tenta subir e não consegue. Esse subir é imaginário, tá? É uma forma de dizer que a pirâmide é como se fosse uma representação de ascensão. Então, por isso que se usa muitas vezes o símbolo da pirâmide para mostrar essa coisa de, olha, vai para o topo. Então, é só uma forma, uma figura de linguagem, tá, gente? Então, os negócios, eles estão alocados numa estrutura mais superior. Então, quem quer ter uma empresa precisa ter consciência dessa pirâmide de Maslow. Primeiro para si e segundo para o seu mercado. Porque é quando você aprende sobre você, eu falei durante essas lives, você aprende sobre o outro, né? Então, qual que é o motivo da gente ter negócio? Gente, literalmente, porque a gente supre necessidades humanas, né?
Reconhecendo a nossa, a gente consegue reconhecer o do outro. E isso é extremamente importante. Bom dia, Cândida. Por quê? Porque você vai precisar conhecer sobre essas necessidades para o marketing. Como eu vou em dado momento, então vamos lá, aqui está minha empresa, eu existo porque eu vou levar uma solução para o mercado, tudo bem? Tudo bem. E aqui está quem vai adquirir essa solução. Só que como eu falei ontem, a gente tem 3 tipos de clientes, né? Tem aquelas pessoas que basta você falar o que você faz, ela identifica e ela compra. Porque dependendo em qual nível de necessidade o seu produto supre, tem demandas mais rápido ou não. Então, quem está com sede, tem um vendedor de água na pista, você está com sede, o vendedor está vendendo água, você só não compra se você não tiver o quê? O meio de troca, que é o financeiro, né? Mas se você tem o meio de troca, que é o financeiro, e você viu ali, você tem a necessidade, ele tem a solução, gente, a pessoa compra. Porque a compra, ela é um processo natural humano. Comprar, vender é uma atividade de humanas, né? Porém, também tem a parte lógica, que é a parte administrativa. Então, é importante ter sempre a parte exatas, né? Que é a parte administrativa. Tem um mosquito chato aqui me rodeando. Enfim, eu tomei banho, tá? Então, entender das necessidades humanas, da hierarquia, impacta e muito quando você for praticar a parte exata do mercado, que é o marketing, tá? Então, primeiro entender como está a sua vida perante a pirâmide de Maslow. E por que eu falo da pirâmide de Maslow? Porque é algo que, assim, já está organizado, eu sou muito fã dessa teoria, a filosofia, né, em torno também dessa essência de tipo, olha, comece a organizar sua vida pela base, que você vai criando sustentação, porque às vezes a gente quer estar lá em cima, mas sabe quando você não olha para a família, você não olha para a sua saúde, você não olha para a qualidade das coisas que você faz? Então, é muito coerente, né? Eu acredito muito nessa linha lógica de tratar a própria vida e se enxergar onde você está suprindo, onde que eu estou contribuindo com a humanidade dentro das necessidades, né? Porque a gente tem empresa porque tem pessoas que têm necessidades. Então a gente potencializa, tá? Muitas vezes até a nossa fala. É um desafio? É um desafio, mas é uma assertividade maior. É como se a gente estivesse caminhando por um caminho certeiro, né? Sem firulas, sem muita informação. É aquilo que eu preciso saber, é aquilo que eu preciso entender, e isso fortalece o quê? O seu mercado. Porque quando você precisar construir a ponte, né, entre a sua empresa e o cliente, que é o marketing, que são as ações de marketing, são as necessidades que vão mostrar as dores que você precisa falar para as pessoas e as soluções que você pode causar com a sua solução. Então, entender de pessoas é essencial para todos os negócios. Suelen, por onde eu começo? Minha sugestão é: comece pela pirâmide de Maslow. Comece estudando a pirâmide de Maslow. E aí é que a gente tem um diagnóstico da pirâmide de Maslow para você ver sua vida, né? Até para você ter consciência se a sua vida perante a pirâmide de Maslow tá alinhada. Entrou uma ligação, gente. Que saco essas ligações, viu? Olha só. Ligações. Essas ligações é Minas, é Santa Catarina, não sei de onde. Então, voltando. Necessidades da pirâmide de Maslow. Então, por que empresas existem? Porque existem necessidades humanas. Pronto, logo, eu preciso entender das necessidades humanas para que isso me dê um pouco mais do que de empoderamento. E dependendo do que você vende, aí você começa, gente, a abrir a caixa aí de conhecimento. Então, por exemplo, tem a Ana Paula, que é design de interiores.
Então, se ela analisar a pirâmide de Maslow, ela vai ver que por que alguém iria comprar o meu serviço? Que necessidade que eu supro? Você tem que ver o que o ambiente causa no ser humano e aonde ele está naquela pirâmide, essencialmente. Então, você vai perceber que, primeiro, casa é necessidade de segurança, é uma necessidade básica, né? Só que tem casas de diverso tipo. A casa pode ser básica ou ela pode ser muito decorada, mas a essência da casa é a mesma. Quando você entende a essência daquilo que você vende, as variações você vai adaptando conforme a sua expertise, né? Então, você pode mergulhar em cores, você pode mergulhar em cheiros, você pode mergulhar em diversos assuntos que vão ampliando perante o assunto base, que é casa, né? Então, por exemplo, eu vendo num nível mais abstrato. Então, existe também na pirâmide de Maslow um nível mais concreto e um nível abstrato. Por exemplo, a gente falou de dinheiro essa semana. A gestão financeira, ela garante uma segurança em nível emocional, ou seja, eu trato um assunto numa base, mas ele vai ter efeito na outra, e nível emocional é abstrato. Só que se o profissional que trabalha com esse assunto não tiver essa curiosidade, né, até de buscar informação além daquilo que ele faz, ele fica muito básico, tá? Então, por isso que é importante mergulhar no conhecimento daquilo que você entrega. A gente tem aqui a Camila da La Caderneta. A Camila, ela tem uma gama de trabalho, mas a base é física, né? A base é papelaria. E essa papelaria, ela tem variações. Então, se ela pegar a história, por exemplo, desde a história do porquê que a gente começou a criar papel, né? Então, se ela for na base, ela vai perceber que depois as variações, elas só ampliam ou diminuem conforme outros tipos de público. Mas a essência do escrever, a essência do registrar, ela nunca muda, né? Então, no meu caso, a minha essência, base, mesmo sendo abstrato, é a necessidade de ser. Então, essa necessidade de ser, ela é desafiante porque nem todo mundo tem consciência de ser, ou seja, a maioria das pessoas está em busca de comer, beber, dormir e se reproduzir naturalmente e bate muito com sombras. Então, assim, por isso que eu falo que é abstrato, porque eu vou para um nível um pouco mais até lúdico, né? A questão de sonhos, a questão de ruptura, a questão de projetos. Então, muitas vezes, o meu trabalho, literalmente, ele lida com sombras, né? Porque a pessoa, ela até quer, mas ela não acredita que ela é capaz. E aí, ela não investe, muitas vezes, no elemento que desenvolve essa capacidade, que é gestão, que é desenvolvimento, né? Hoje, para a pessoa é muito mais prático abrir uma loja, por exemplo, abrir um lugar físico e começar a trabalhar, e ignorar a gestão, porque ela está na forma prática, só que ela não entende muitas vezes, e isso ainda não é um valor embutido ou despertado, que sem gestão até o que é prático e rápido vai ao chão, né? Porque ela está muito pontual, ela está muito ali no que é real e não enxerga que o abstrato é o que dá a base muitas vezes, né? Nós somos um ser abstrato, né, gente? Apesar de a gente ter aqui a parte física, né, estruturada, mas nós somos um ser abstrato, né? Nós somos complexos. E essa complexidade humana é o que varia a venda, né? Então, mesmo que eu entenda do meu mercado, mesmo que eu faça todas as ferramentas que eu quero, que eu contrate os melhores profissionais, é garantia que você vai vender? Não, porque vender é desbravar o mercado. E o que tem do outro lado? Aquele serzinho complexo, que é uma versão de nós também. Então, entender de pessoas, vamos dizer assim, não é que vai facilitar ou agilizar, tá? Mas minimiza a questão de sobrevivência do próprio negócio, porque você precisa entender motivos pelos quais as pessoas buscam aquela necessidade, né? Então, como eu disse ontem na live, a gente tem tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de cliente.
O tipo 1 é a pessoa que, quando ela vê que você está falando ou mostrando sobre o seu trabalho, ela identifica que ela quer aquilo, ela tem uma atitude de ir atrás. Como eu disse ontem, a gente gostaria de ter muita gente desse nível, né? Que as pessoas tivessem mais essa atitude. Quando que essas pessoas, que mercado faz com que as pessoas tenham essa atitude? Principalmente o mercado do prazer, né? E o prazer, eu não estou dizendo que é o sexual, é o prazer muitas vezes do comer. Então, o mercado da alimentação, ele tem faz com que as pessoas tenham uma atitude maior em buscar, porque você sente fome, já é um motivador natural. Tô com fome, preciso comer. Só que às vezes a pessoa quer variar essa forma de comer. Então, por isso que, inclusive, a indicação também é grande. Então, onde tem um impulso natural, a indicação também é grande, porque você quer compartilhar a experiência. Se você foi num restaurante, por exemplo, teve uma experiência, desde atendimento, desde degustação, sabor, você vai querer compartilhar. Porque eu quero que outras pessoas, por conta da necessidade social, vivam essa mesma experiência que eu estou indicando. Aí você começa a ir para um outro nível de necessidade, que é inconsciente, mas aí se você parar para observar, você consegue encaixar o comportamento, inclusive, da pessoa naturalmente, toda essa jornada. Então, o mercado que supre necessidades físicas gera muito tipo 1, tá? E aí o tipo 3, naturalmente, por indicação. Por isso que o mercado do sexo também é amplo, né? Mas é negativo. Porque tem um lado negativo e o positivo todo o mercado. Assim como o preservativo, assim como o anticoncepcional. Então, tudo que é meio ligado, né, nessa linha física, ele gera muito tipo 1 e gera muito tipo 3, tá? Agora, quanto mais, vamos dizer assim, abstrato, mais do tipo 2 tem, por exemplo, a gestão financeira, por exemplo, a questão de relacionamentos, por exemplo, a questão de estudos, desenvolvimento, né? A gente vende mais até no tipo 2, que é onde tem as objeções. As objeções são todas aquelas sombras e conflitos que a pessoa tem. É insegurança, tenho dúvidas, eu tenho medo, É onde está todos os ais da vida que a venda não acontece de forma mais natural, tá? Então, quem faz a gestão, quem já está fazendo sua gestão no Marketing Hunt, se você olhar lá na parte do cadastro de clientes e olhar a aba lá, a questão do tipo de cliente, porque o tipo de cliente é quem já a venda concluída, ou seja, do que você vendeu e você alimentou o sistema, ele te dá qual tipo de cliente você mais vende, né? Lógico que existem ações de marketing para você transformar mais clientes, ter mais clientes de um ou mais clientes de outro, mas naturalmente você consegue ver aonde você vende ali, vendo os cadastros que você já fez. Então, por exemplo, mais da metade dos meus clientes é tipo 2. Então, a minha teoria está confirmada pela própria matemática, porque tem muitas objeções, eu lido muito com sombras, né? Aí cada um precisa saber onde vende e que tipo de cliente vende para entender por que eu vendo mais aqui. Qual é a motivação que o meu cliente tem quando ele vê a minha proposta e a minha solução? Qual necessidade que eu realmente estou suprindo, né? Qual, de repente... E aí, gente, começa a filosofia aí do próprio marketing, né? Porque através dos números, através dos seus indicadores, você vai conhecer muito mais sobre os seus clientes. Como a gente às vezes está num piloto automático, né? E é o primeiro ano do Marketing Hunt, então a maioria de vocês que estão no sistema tem os mesmos dados que eu tenho, se estiver alimentando, né? Então, onde que você vai começar a ter essa percepção? Do segundo ao terceiro ano, porque você começa a trabalhar a outra parte do marketing. Hoje você lança para ter uma organização, e essa organização gerou dados, ponto. Agora, o que significa esses dados? É uma nova mentalidade que a gente começa a adquirir a partir do próximo ano, porque é a análise de dados. A análise de dados é a parte da inteligência do negócio, a inteligência do mercado. Então você vai conseguir potencializar muito mais a partir do segundo ano. Por isso que o Marketing Hunt, ele é cíclico, né?
Então, mesmo isso, quem começou junto comigo. Agora, por exemplo, uma pessoa que entrar em 2021, ela está no primeiro ano dela ou seja, estou no nível de gestão. E por falar em gestão, deixa eu compartilhar aqui o seguinte. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. E eu sempre tive no começo da Borelli Academy essa filosofia, tanto que eu adotei como filosofia de empresa, culturalmente falando para o futuro, os 3 pilares do positivismo, que é o amor, a ordem e o progresso. Então, na nossa bandeira, para quem nunca leu a história, está escrito lá ordem e progresso, mas o porquê, né? Eu escrevi um artigo no blog da Borelli Academy falando sobre isso, porque quando eu digo que são as pessoas, quando você tem essência, você consegue mudar o seu meio. E essa ordem e progresso só surgiu porque as pessoas que estavam atreladas a essa filosofia também buscavam o melhor para a humanidade. Então, a gente percebe que às vezes a gente precisa de pessoas de poder envolvido com a filosofia, envolvido com psicologia, porque senão a gente fica profissionais isolados, mas quando você não está atrelado a, por exemplo, ou meios políticos ou meios de poder, você não consegue colocar o seu ponto de vista, de repente, de uma forma mais macro. Então, quem traduziu, vamos colocar assim, quem sugeriu, né, uma nova bandeira e sugeriu, porque a princípio a bandeira brasileira era a cópia dos Estados Unidos, só que com cores amarelo, verde, né, sugeriu fazer algo um pouco mais específico, né, mais autônomo, né, um pouco mais criativo e sugeriu, né, uma essência na bandeira. Foram pessoas que estavam num processo de autoconhecimento, né? Então, ainda bem que essas pessoas existiram. E isso, gente, a gente tem liberdade de trazer para a nossa empresa, né? E se a gente analisar esses 3 pilares, tudo precisa de amor. Por que o seu negócio existe? Porque você tem uma solução para uma outra pessoa. Se você não tiver amor com isso, você não vai ser verdadeiro. Então, você tem que ter esses 3 pilares na sua vida. Amor, a ordem, que não deixa de ser não só gestão, mas a ordem dos fatores. É ordem com processo, é ordem com entrega, é ordem com atendimento, é ordem, sim, que é a parte da lógica, né? A parte de exatas do negócio. Porque o amor é humanas, né? Então, a gente precisa gostar de pessoas também para entendê-las e para se entender. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é um dos caminhos que deve entrar em paralelo com a construção da sua empresa. Senão você foca muito na lógica e esquece a parte humana, como acontece com muita gente. Ontem eu fui no salão para fazer a raiz, vocês podem perceber, vocês verem outro vídeo e ver que tinha um monte de ondinha, né? E assim, são clientes meus, mas eles não são muito ativos, porque como eu disse, eu tenho soluções, mas eu não faço mágica. Se a pessoa não pegar para fazer, não tenho o que fazer, né? E assim, eles estão na pegada, né? Tem um salão, tem aluguel para pagar, então o que entrar para eles é lucro. E teve assim um dado momento que eu já estava cansada, porque eu tenho bastante cabelo, e assim, o profissional que estava trabalhando, que é o marido também da cabeleireira, né? Ele também já estava cansado, falando: Juninho, vamos dar uma pausa. Eu tô com fome, você tá com fome, eu não vi vocês bebendo água, eu não bebi água. Eu falei: a gente tá na pegada, peraí, a gente tá o quê? Acelerando o fim? Não, vamos parar. Eu preciso pelo menos uns 10 minutinhos. Preciso comer alguma coisa, né? Porque eu cheguei de manhã e já tinha pego o horário do almoço. Aí ele: nossa, eu também tô precisando. Ele foi lá, comprou um lanche, a gente comeu. Sabe aquela pausa? Porque a gente tem que olhar pro amor. Tem que olhar para o cuidar, né? Então, você não pode estar desenfreado em busca só da lógica, só do dinheiro, porque esse só faz parte,
né? Ah, obrigada, Cândido. Então esse só são 3 pilares. É amor, sim, é lógica, sim, e o progresso. O progresso, ele é consequência desses 2 pilares. Ninguém progride, gente, sem amor. Quem progride sem amor causa guerras no mundo. Então Hitler, por exemplo, ele progrediu. Só que o que ele causou no mundo? Ele teve amor? Não. Então, assim, não é só ter o poder de executar. Inclusive, grandes líderes, né, que têm a parte exata da gestão, eles causam guerras, porque, gente, guerra é uma gestão do caramba. Então, a ordem, ela é só um princípio para aquele que tiver um fim. Se o seu fim é negativo, dá certo. Se o seu fim é positivo, dá certo também, porque ele é um princípio. Quando você utiliza esse princípio na sua vida, mas com base no amor, adivinha o que você vai fazer na sua vida e na do outro. Só que você vai ter que pagar o preço, né, gente? Nada é de graça nesse planeta. A gente tem que ralar. E esse ralar, assim, gente, vamos dar, sabe, agradecer, tem que ser grato. Porque a nossa vida, olha, eu tô aqui, tá? Posso não estar faturando o potencial que eu posso faturar, mas eu tô aqui conversando com vocês e nesse momento tem gente em situação muito pior, mas muito assim, que tipo, não dá nem para comparar. Tem quem tá melhor? Nossa Senhora, mas tem quem tá pior. Então, quem vai ficando melhor tem que puxar quem tá pior, né? Então por isso que os nossos trabalhos existem, independente daquilo que você venda, até o negativo, porque quem vende droga, por exemplo, um exemplo, tá? Ele tá suprindo uma carência que às vezes o mercado positivo não tá suprindo, não tá conseguindo atingir o objetivo, né? E muitas vezes infelizmente é uma realidade que a gente tem que olhar, né? O mercado do sexo. Por que promiscuidade? Porque está suprindo uma carência também. E muitas vezes está em nível emocional, das histórias que não foram construídas, né? O cemitério, gente, está cheio de histórias inacabadas, né? Infelizmente é uma realidade. Uma vez eu fiz um exercício com um grupo de estudo, assim, às vezes eu tenho umas ideias meio cabulosas, eu coloco em teste, tem gente que aceita, mas é só pra gente poder também vivenciar, para não ficar só em teoria, tá? Eu gosto de vivência, só que vivência requer às vezes recursos, né? E aí a gente faz conforme dá também, porque, né, caixa precisa ampliar. E aí eu sugeri um exercício para o pessoal ir no cemitério, né? Depois de uma lógica, né? A vivência era ir no cemitério com fins pedagógicos, tá? Porque normalmente você vai com fins emocionais, ou é o enterro de alguém conhecido, de algum amigo, ou é a visita de um ente, assim, mas você já foi com motivos pedagógicos? Eu fui, e é incrível, porque você vê outras coisas, aquilo que seus olhos não estão habituados a enxergar. E dá um baque, porque isso faz com que você veja o fim estando no meio, né? Então aquele é o fim de todo mundo, só que você consegue olhar para o que você está fazendo no meio. E essa consciência, muitas vezes ela precisa ter um choque, né? Isso é valorizar a própria vida. Então, se eu tenho um negócio, se você tem um negócio, você tem que olhar o seguinte: meu Deus, eu vou entregar a minha vida para um propósito. Eu estou no propósito certo? Esse é o primeiro ponto, né? Porque negócio são projetos de no mínimo de 5, 6, às vezes, isso para pegar no engate, tá, gente? Isso para pegar impulso. E leva tempo, são 5 anos. Tem gente que tá 10, eu já tô indo pro 6º ano. Eu falei, gente, já passou 5 anos e eu ainda acho que eu tô engatinhando. Por quê? É um projeto de vida, é realização, não só em nível pessoal, mas coletiva. Porque a gente impacta outras vidas. Por isso, gente, que demora. Então, eu fico
triste quando as pessoas estão iludidas de que, tipo, tem que dar resultado em 2 anos. Então você não sabe o que é negócio. Que resultado que é esse? É só o financeiro? Financeiro não é o único indicador. Tem vários outros, né? E às vezes a gente fatura mais, a gente fatura menos, por quê? Calibragem, né? E você tem que se entregar a isso. Então, por que seu negócio existe? Porque outras pessoas existem. E a gente vai fazer um projeto em nível coletivo, tá? E aí sim, começa a ter psicologia de forma autônoma. Eu até pensei, eu falei assim, nossa, tô lendo tanto sobre psicologia, tanto sobre filosofia, que aí você fala, será que eu devo virar psicólogo? Será que eu devo virar filósofo? Mas não, é porque é intrínseco. Então a gente não precisa pagar, né? Tá animado, né? Eles estão. A gente não precisa pagar um certificado para ter conhecimento, porque a gente pode ser autagógico, a gente pode ser autônomo, né? A gente pode ser livre para aprender, independente de certificado, porque isso potencializa, né? Dá para ouvir bastante aqui. Aqui é muito, gente, aqui é só passarinho. Aqui os passarinhos trabalham para a natureza, olha, de forma afinco. 5h15, 5 horas da manhã mais ou menos eles começam e vai até 5h30. Aí eles param. É incrível o ciclo. Todo santo dia eu acordo com os passarinhos. Bom, e para eu finalizar, porque a live de hoje é o motivo que a gente tem empresas, e o motivo é porque existem pessoas, e nós somos a primeira pessoa do nosso negócio, tá, gente? Por isso que eu gosto de dizer que quem é o seu primeiro cliente? Você. Você tem que cuidar de você como se você estivesse cuidando do cliente, né? E por isso que a gente tem que ter amor com o todo. Não é só a entrega, gente, não é só a venda. É cuidar do todo, da gestão, da administração, é do atendimento, da entrega, do feedback, porque sem amor a gente começa a ficar muito robótico, a gente começa a ficar... O amor com dinheiro é muito melhor, tá? Não tô dizendo ficar só no amor, tô dizendo que são 3 pilares para ser trabalhados: o amor, a ordem e o progresso. Ainda tomando chá de cadeira. Tá vendo? Tô acabando a live, você já vai entrar inspirada aí no exame. Deixa eu ver quem tá online. Camila, eu vou chamar você porque a gente não conversou essa semana via... Se a gente fechar essa ideia do que você acha dessa questão do amor, da ordem, para progredir. Se não puder, tudo bem, tá? Aí eu sei que a Cândida tá home office. Acho não. Aguardando lá a caderneta. E é isso, gente. Eu tô muito cansada essa semana. Hoje, então, o dia vai ser pauleira, porque amanhã eu serei a anfitriã, né? Dos visitantes aí. Então, hoje, meu dia tá assim, ó. Já coloquei até uma prévia ali no quadro, passo por passo. Falei, não, vou terminar a live, terminar o que eu comecei, né? Acho que Camila não pode entrar. Terminar o que eu comecei porque hoje o dia vai render, graças a Deus. E eu tô assim, ó, não tô off, não tô on, tô no meio, sabe? Hello, ainda bem que eu tomei um Ai, cheirinho Cândida. aí. Bom dia, meu povo. Bom dia, Cândida. E aí, Cândida, qual é o seu ponto de vista sobre o amor, a ordem e o progresso? Doutora Cândida. Doutora para os íntimos, tá, Sueli? Você é íntima, então. Nossa, já subiu no nível comigo. Uh! Nosso relacionamento já avançou. Já avançou. Então, minha gente, nossa, foi super necessária essa live hoje com você. Eu acho que tudo é que a gente, quando
Tá nesse espiral de autoconhecimento, né, Sueli? Que é uma espiral, você desfaz um nozinho, vai vindo outros nozinhos. Aí você vai falando, nossa, como faz sentido isso? E quando eu trabalhava só na lógica, sem o amor, né? Então, não tinha esse calorzinho, não tinha essa vontade. Agora, quando você. Eu tô sem grana, gente, dura pra caramba. Dura, porque eu investi tudo. Eu investi tudo, mas acreditando que vai ter um retorno. Então, estou acreditando muito nesse propósito novo, né, que foi uma grande jogada que eu fiz. Eu já tinha uma reserva de emergência muito grande desde sempre. Então, tudo que eu pude investir, tanto em mim quanto então, mas é porque eu estou acreditando e porque eu estou apaixonada, né? Mas aí é como você disse, veio a paixão, mas também tem organização. Uma coisa não caminha sem a outra. Como a gente conversou aquele dia, amor todo mundo tem, né? Agora, organização para chegar a nível de avanço, progresso, todo mundo se perde nessa parte aí. E não adianta Sim. amor sem progresso, ou sem organização. Né? É, Então, são pilares, né? são, são. Mas é que as pessoas falam assim, ah, mas eu sou apaixonada, né, Suelen? Sou apaixonada por isso. E se joga na prática e esquece do restante, né? E depois fala assim, ah, não deu certo. Será por que não deu certo? Porque não faltou o quê? A paixão cega, né? Se ela não for organizada. Se ela não tiver É, fins. exatamente. Até Está na vida segura. pessoal. Está segura, como você disse, as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas quando você está apaixonada e você está trabalhando, fazendo tudo certinho, então você fica segura, né? Tem É uma momentos, energia é uma diferente. energia. Mas a gente é humano, tem momentos que você vai falar, e agora? Será? Né? Vai ter, você vai titubear. Não vou falar que você vai ser 100%, né, linear. Mas acho que é isso, você não fica com aquela. Quando você está fazendo o melhor possível, com excelência, eu estou apaixonada por isso. É isso que eu quero fazer. Né? Estou me organizando, estou dando suporte, tenho o apoio dos melhores, procurei o apoio, né, dos melhores. Tem muita gente por trás de mim que já tem noção, eu não estou sozinha. Tem gente que tem competência, como você, de ir sozinha, né? Outros não, então procura Sozinha não, ajuda. longe de mim. Sozinha, assim, estudar, né? Parar, vou estudar. Ah, tem gente que não, tem gente que precisa do outro dando a mão. Então, então é isso. Aí você segue, sem o medo, não é que ele não deixa de existir, mas ele vai se tornando cada vez seu amigo, né? E já Sim. não. Você segue. Esses 5 anos eu acho que vão passar voando, assim, para mim, porque eu não tenho esperança de falar, nossa, e agora? Tirei o CNPJ, eu já tenho que estar milionário amanhã. Não. Como eu falei, se tem uma organização, se você está focado na realidade, então você sabe, né? Você se torna adulto, autônomo, adulto é a palavra certa. Se você fala assim, tá, eu tenho um CNPJ, estou organizada, e qual que é o próximo passo? Né? O que eu vou fazer para sair desse ponto zero e para o ponto 2 e assim vai. Devagarzinho, mas chega lá com organização. Isso. Cândida, gratidão. Vou até finalizar nessa nossa fala para falar da proposta para 2021, porque eu tive Claro. também que alterar método, né, para isso ficar, para esse amor e para essa ordem ficar mais peso, para não ficar no mundo de Nar. A gente, querendo ou não, por trabalhar com abstrato, a gente tem que transformar ele um pouco mais de concreto. Porque a maioria Exato. das pessoas é meio. Tem que. Como que eu tangibilizo isso, né? E Sim, como já disse Steve Jobs, simplificar é complexo, né? Então sim. a gente simplifica quando tá tudo, mas nossa, isso aqui tá mastigado, mas porque o complexo ele foi retransformado, foi ressignificado, Sim, né? Então, vou sim. só terminar com essa Perfeito. fala e gratidão. Nossa, amanhã a gente bate um super papo, cabeça, tomando café.
comendo ovos mexidos, Que feitos pela... delícia amanhã, hein, Sueli? Delícia, hein, Ana Paula? Caderneta. Ai, tô super animada. Então, até amanhã, Sueli. Obrigada por ter me chamado aí. Foram ótimas lives. Obrigada, Cândida. Gente, só para finalizar a fala aqui com a Cândida, para 2021, por que eu tenho que colocar 2021? Porque é um ciclo, né? Minha bateria também está acabando. 2020, a gente fechou um ciclo, agora 2021 a gente vai melhorar o processo. Eu criei o que eu chamo de trilha de resultados, tá? Vai ter dentro do sistema e ele é separado em 3 blocos: amor, ordem e progresso. Então, o grupo de ações dentro de cada um, perante o todo do marketing, a pessoa consegue ver quando ela superou o amor em nível de negócio, quanto ela avançou em ordem, em nível de negócio, e o quanto ela está no estágio de progresso. Então, tanto o amor, a ordem e o progresso, eles têm 2 partes, porque como é um processo de desenvolvimento, então existe o nível 1 e o nível 2 desses 3 patamares. Eu consegui fazer isso, visualmente falando, e aí eu estou colocando em prática, eu já estou no nível do progresso da fase 1. Então, já superei o amor da fase 1 nos negócios e a ordem da fase 1. Eu estou indo para o nível 1 do progresso, que é a primeira estágio. Aí depois é o segundo nível. Porque o negócio ele vai ganhando maturidade, né? E aí vai pedindo mais. Enfim, então eu consegui fazer isso. E para finalizar, uma frase de Jesus, tá? Principalmente quem trabalha com abstrato, cara humana, gente. Porque material, querendo ou não, é mais nível comercial. Mas mesmo assim, só as dores. Frase de Jesus, ó. Tudo que pedirem, crendo que receberão, que receberam, receberão. Então, ter negócio também é um ato de fé. Tem que ter fé, né? Tem que ter amor, tem que ter ordem, tem que ter progresso e tem que ter fé. Porque se é o que você quer, você sente que é o seu propósito, não tem como dar errado. Porque existe uma promessa divina. Você vai receber à medida que você está pronto para receber. E esse estar pronto para receber significa semear. Se a gente não semear o suficiente, a gente não colhe o suficiente. Eu não semeei a metade, nem a metade do meu potencial de semeadura. Então, olhe para os seus dados e você vai ver quanto que está o seu Kaizen. A diferença é exatamente a porcentagem de semeadura que você tem que fazer. Pelo menos em gestão, gente, a gente dá para olhar para isso porque é matemática. Matemática é divino. Então, não abandone a gestão, porque isso faz parte do seu progresso. Então, potencialize esse amor que vocês têm pelo que vocês fazem, complementa com gestão, que a gente vai progredir. É uma promessa, né? Não é minha, do universo, de Deus, de Jesus. Então, eu estou com ele. Aí, cada um com o seu cada um. Gratidão e até amanhã.